A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Estou eu mais um dia, pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia e hoje iremos terminar a leitura do livro aos Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas. Mas antes disso, você que ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se, me ajude assim a crescer aqui na plataforma do YouTube e a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Me ajuda muito também você compartilhar esse vídeo, curti-lo e, inclusive, também deixar aí seu comentário. Tudo isso dá engajamento ao vídeo e também me ajuda a alcançar mais pessoas. Você faz tudo isso gratuitamente. Então, dê aí essa força, me ajude nisso. Aproveite e siga também ali no Instagram. Amém? Você que recebeu o link deste vídeo e ainda não assistiu vídeos anteriores, é bem interessante que você assista a partir do vídeo número 1. Afinal de contas, esse é um plano anual de leitura da Bíblia, um vídeo por dia, em um ano, você vai ler toda a palavra de Deus conosco. Amém, amados? Para que você tenha acesso, então, ao link com a playlist completa, a descrição deste vídeo e aqui nos cards você tem o link. Mas agora vamos orar. Logo depois da oração, faremos a nossa leitura de hoje. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. É momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, estamos mais um dia aqui reunidos na Tua presença, Senhor, em espírito, para ler a Tua palavra, para aprender mais de Ti. Por isso eu te peço, Deus, que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, venha nos ensinar, nos instruir, nos guiar, para que possamos nos mover, agir com prudência, em obediência à Tua palavra e assim ver prosperar o nosso caminho. Abençoe também grandemente a vida de todos que estão fazendo esse plano de leitura. Abençoe a casa, o lar, a família desta pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Bem, amados, então vamos lá. Gálatas capítulos 4, 5 e 6. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores, curadores, até ao tempo determinado pelo Pai. Justamente Paulo está falando isso, completando o que ele vinha dizendo, que a lei é como um tutor, alguém que cuida da herança até que a herança fosse liberada pelo Pai. Jesus é aquele que, através da sua morte, liberou a herança. Nós, em Cristo, somos herdeiros de Abraão e possuiremos a vida eterna, entre outras coisas, que fazem parte da herança. Continue. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus, por Cristo. Mas, quando conheceis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Veja, ele diz que enquanto vocês não conheciam a Deus, não eram conhecidos de Deus, vocês serviam aos homens, muitas vezes achando até que eles eram deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, são conhecidos de Deus, por que vocês querem voltar a se colocar debaixo do jugo de homens? Voltar a esses rudimentos. Está entendendo? Se fomos feitos livres em Cristo, fomos feitos livres para permanecermos livres, e não
para voltar a estar debaixo de servidão. Continue. Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho estando em enfermidade na carne. E não rejeitastes, nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne. Antes, me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancar-seríeis os vossos olhos e mos daríeis. Diz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por mim. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Quando ele diz que queria estar convosco e mudar a minha voz, ou seja, falar grosso com vocês, porque estou perplexo com o que vocês estão fazendo. Continue. Dizei-me, o que quereis, estar debaixo da lei ou ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, porque estas são as 2 alianças, uma do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar, e, ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Paulo está dizendo aqui que os 2 filhos de Abraão, Ismael e Isaque, como se fosse justamente a diferença daqueles que estão debaixo da lei, de certa forma são escravos, porque todo homem peca e se torna escravo do seu pecado, e que Isaque é como se fosse aqueles que estão em Cristo, foram livres por Cristo e têm direito à herança. Continue. Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, o que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também é agora. Ou seja, assim como Ismael perseguia a Isaque, talvez até com inveja, porque Isaque era o filho da promessa, assim também hoje aqueles que são segundo a carne, caso os judeus, perseguiam os que eram segundo a promessa, no caso, os gentios. Continue. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Ou seja, aquele que escolhe permanecer debaixo da lei está se declarando filho da escrava e não terá parte na promessa. Mas aquele que está em Cristo, sendo judeu, grego ou o que for, se está em Cristo, se torna filho da promessa e tem direito à herança. Continue. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará.
E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Ou seja, levando essa mesma ideia de Paulo, que se eles se circuncidassem, seriam obrigados a guardar toda a lei, nós podemos olhar para os testemunhas de Jeová, por exemplo. Se eles guardam o sábado, eles são obrigados a guardar toda a lei mosaica. Ou os adventistas do sétimo dia, se guardam o sábado, são obrigados a guardar toda a lei mosaica. Segundo Paulo, aqueles que fazem isso estão caídos da graça. Continue. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé, que opera pelo amor. Correis bem, vos impediu para que não obedeceis à verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, e nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Ou seja, aqueles que insistiam com eles que eles tinham que se circuncidar e guardar a lei, sofreria condenação da parte do Senhor. Continue. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, por que sou, pois, perseguido? Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Veja, um cobiça contra o outro. Enquanto o espírito cobiça, deseja as coisas espirituais, a carne deseja as coisas carnais. E eles militam para que um não faça o que o outro deseja. O espírito milita para que você não obedeça à carne, e a carne milita para que você não obedeça ao espírito. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E a palavra é bem clara: quem comete estas coisas não herdarão o reino de Deus. Não ser lógico que se arrependem e deixem, mas enquanto estão no ato, enquanto estão cometendo esse pecado, não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito.
Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, caminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Sempre que vemos alguém em algum erro e somos levados a corrigir esta pessoa, devemos até fazer isso com mansidão. Temos que ter cuidado, porque provavelmente seremos tentados a fazer aquilo que nós estamos corrigindo o outro de. Existe uma máxima dentro da questão política, dentro aí desta guerra ideológica, o socialismo, comunismo e coisa semelhante, que diz: acuse-os do que você faz e chame-os do que você é. Então, eles chamam as pessoas daquilo que eles mesmos são e acusam as pessoas de fazer aquilo que eles mesmos fazem. Por isso que Paulo ele traz aqui, de certa forma, esta palavra, né? Trazendo esse entendimento, que quando eu vou corrigir alguém, eu tenho que ter cuidado para que eu não venha a cair no mesmo erro. Continue. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque, se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não noutro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. É muito comum a gente ver, né, pessoas achando ruim, reclamando, quando vem aí, por exemplo, um curso de teologia pago ou coisa semelhante. Nós, no nosso ministério, temos o curso gratuito, e é um desejo nosso levar a teologia, o conhecimento teológico, gratuitamente para as pessoas. Mas cobrar um curso teológico não tem nada errado. Paulo mesmo diz aqui que aquele que é instruído na palavra reparta os seus bens com aquele que o instrui. Isso é bíblico e é correto diante da palavra. Quando muitas vezes eu peço aqui, faz um Pix, nos ajude. Isso é bíblico. Eu estou instruindo você na palavra. E o conselho da Bíblia, você reparta os seus bens. Não estou dizendo para você vender suas coisas e repartir comigo. Mas se você pode ajudar, ajude. Você pode me ajudar a anunciar o Evangelho, me ajude através das ofertas. Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, peca. Continue. Não erreis. Deus não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Você deve ajudar a qualquer pessoa, mas principalmente aqueles que também são de Cristo. Continue. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circundam guardam a lei, mas querem que vós circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão,
nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura, ou seja, o que é gratificante e é visto por Deus com bons olhos não é a circuncisão ou incircuncisão, mas a pessoa verdadeiramente se tornar uma nova criatura. Não adianta ter a aparência de salvo, mas não ter as obras de salvo. Ter a aparência de salvo, mas não ter a atitude de salvo, não agir como um salvo. Continue. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Amém, amados? Encerramos então aí a carta aos Gálatas. Espero que você tenha gostado e aprendido um pouco mais aí da santa e bendita palavra do Senhor. Amanhã voltamos com mais uma leitura. Não esqueça que você pode mandar aí o seu pedido de oração. Você pode também aí fazer o seu Pix e ajudar a continuar pregando a palavra. Amém? Vou deixar uma mensagem aí falando sobre os frutos do Espírito, né? O fruto do Espírito, já que fizemos a leitura aqui de Gálatas 5:22. E amanhã voltamos com o nosso plano anual de leitura da Bíblia. Amém? Um forte abraço, a paz do Senhor. Até amanhã. E viva Ele. Viva Jesus.